Fui demitido, mas passei só 10 minutos desempregado. Oi, nesse vídeo eu vou contar para vocês a história de como eu fui demitido, mas passei só 10 minutos desempregado. Tudo que eu fiz na minha carreira que me levou até esse momento e consegui ficar apenas 10 minutos desempregado. Para quem não me conhece, eu sou Rafael de Paula, executivo no mercado de seguros por mais de 20 anos, também sou artista marcial por mais de 20 anos, gosto muito da cultura tech, da cultura pop, vivo hoje em Madrid e abri esse canal recentemente para contar minhas histórias. Esse aqui é um canal onde eu compartilho minhas experiências e falo sobre crescimento pessoal na real, baseado em histórias reais e nas minhas experiências. Beleza? Vamos para essa história. Pois bem, era ali por volta de 2021, meu filho tinha acabado de nascer. Meu filho tinha 4 meses, e a empresa onde eu trabalhava era ótima, eu tinha sido promovido algumas vezes já tinha um cargo de liderança, cuidava de uma área com uma responsabilidade bem grande, mas a empresa estava passando por algumas transformações recentes. Ela tinha adquirido uma outra empresa, uma parte de uma outra empresa, e com isso várias pessoas novas foram chegando, várias transformações foram ocorrendo ali nas áreas. E o meu antigo gestor tinha sido demitido há poucos meses. No meio do ano, mais ou menos, ele foi demitido e eu continuei com um gestor novo. Só que nesse período, com todas as transformações que ocorreram, eu ganhei mais responsabilidades, a minha área ficou muito grande e muito complexa e eu tinha poucas pessoas trabalhando comigo para a necessidade de projetos que eu tinha. E aí começou a sobrecarga, eu pegava tarefas que deveriam ser de alguém da minha equipe, mas que eu não tinha gente para tocar e eu mesmo tocava, reuniões até sei lá que horas, enfim, veio um burnout, fiquei afastado por uns 20 dias mais ou menos, 10 de atestado da psicóloga e mais 10 que eu adiantei de férias lá com a empresa. E quando eu voltei com um mindset um pouquinho diferente, de segurar um pouco a onda, né, de não exagerar na pegada, porque às vezes a gente exagera querendo alcançar o inalcançável e aí a gente extrapola todos os limites, né? Junto disso tudo, claro, eu tinha um bebezinho de 4 meses que tinha acabado de chegar na minha vida, então o sono já não estava aquela coisa toda, né? A gente já acordava muitas vezes à noite, então tinha todo um cenário ali que acabou culminando nesse burnout. E aí na volta, como eu decidi desacelerar um pouquinho, né? Claro, não deixar de entregar, não de dar o meu melhor dentro do possível, mas parar de exagerar, que era o que eu já estava fazendo há algum tempo, para manter minha sanidade e minha saúde. Então passaram-se ali alguns meses, 2 meses depois da minha volta, e mais uma das reestruturações que haviam ocorrido aconteceria de novo, e dessa vez eu que fui demitido. E o mais triste dessa história é que eu fui demitido por uma conversa via Teams. A gente ainda estava num modelo semipresencial, ali a gente ia no escritório poucas vezes, mas já existia essa possibilidade, né? A gente tinha acabado de sair da pandemia e as coisas ainda estavam se organizando, mas eu acabei sendo demitido via Teams mesmo. Era uma sexta-feira e logo cedo pela manhã o meu gestor na época me chamou pelo Teams, falou que precisava conversar comigo e me demitiu. Pois bem, esse é o lado triste da história, mas terminando essa conversa, eu acabei me sentindo um pouco aliviado assim, por isso ter acontecido, porque o cenário estava muito complexo lá para mim, já não estava tão legal, eu já não estava mais tão feliz trabalhando ali. E depois que eu encerrei a conversa via Teams, imediatamente eu mandei mensagem para 2 dos meus ex-gestores, aquele que tinha sido demitido em junho, que já estava numa outra empresa naquele momento, e um anterior, que na verdade era o gestor daquele gestor anteriormente, que também tinha saído daquela empresa e estava há 2 meses mais ou menos numa outra empresa. Mandei mensagem falando, olha, estou disponível no mercado, se vocês souberem de alguma coisa com o meu perfil, vocês, por favor, me avisem. E aí mandei essa mensagem, levantei da mesa, fui esticar as pernas, porque isso era 9 horas da manhã, eu deveria começar o expediente.
Isso não aconteceu. E aí eu fui fazer outras coisas, né? De repente, eu recebi uma mensagem, já te ligo, daquele segundo gestor, né? Que era o gestor do meu gestor. Ele mandou uma mensagem dizendo que me ligava e realmente me ligou em 10 minutos. E a gente conversou e ele perguntou como é que você tá, tal, e aí, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu assim, teve muita mudança. Ele, eu entendo, eu também saí nessa época da mudança, só que lá no início, né? E aí ele perguntou o que eu estava fazendo naquele momento na empresa e ele falou, bom, vem trabalhar comigo. Desse jeito. No meio da conversa ele já falou, vem trabalhar comigo. Eu vou pedir para uma pessoa do RH te ligar. E aí, um pouquinho mais tarde, depois de 30 minutos, eu recebi uma ligação da diretora do RH, fazendo meio que uma entrevista ali, né, uma avaliação. E depois eu retornei com aquele gestor e ele pediu para a gente conversar pessoalmente na semana seguinte. Na verdade, ele queria que eu fosse no mesmo dia, mas eu não podia por algum motivo naquele dia. E aí na semana seguinte, na quarta-feira, isso era sexta, né? Na quarta-feira eu fui até lá pessoalmente e já com a proposta em mãos, já assinamos e eu comecei a trabalhar lá. E era uma proposta incrível porque era para montar toda aquela área na qual eu trabalhava na outra empresa, nessa empresa, que é uma empresa mais jovem, que não tinha essa área tão bem estruturada e a ideia era essa. E eu amei porque eu adoro criar coisas novas, eu adoro criar os processos, enfim. E era exatamente o que a empresa estava precisando naquele momento. Então deu muito certo. A história é essa. Só que, contando assim, parece fácil, né? Mandei uma mensagem ali e em 10 minutos eu estava empregado. E não é por aí, né? Na verdade, para chegar até esse momento, teve toda uma construção de carreira, consistência, entregas. Eu passei vários anos trabalhando ali e apesar de não responder diretamente para esse gestor que me contratou em 10 minutos, ele via bastante do meu trabalho, né? O meu gestor, ele mostrava bastante também. Eu contei com um bom gestor que mostrava a sua equipe, né? Mostrava o que sua equipe estava fazendo. Depois, quando eu fui sendo promovido, eu fui também criando laços com outros profissionais da empresa, fui conhecendo as outras pessoas na empresa, fazendo entregas mais consistentes, projetos muito interessantes e com resultados muito bons, e bastante relacionamento, gente, não tem jeito, né? Não relacionamento de puxa-saquismo, tá? Aquele relacionamento real, que você entende que aquela pessoa é um bom profissional e você se alia àquele bom profissional para fazer entregas ainda melhores, mais alinhadas com toda a empresa, né? Fazer aquele cross área lá que eles chamam. Então, ao longo da minha carreira, eu fui construindo bastante isso. Isso me levou até esse momento. Então, não é fácil, não é simples assim, não é tão rápido você receber uma proposta com 10 minutos, mas dá para você ter isso. Dá para você ter isso se você constrói uma reputação. E aí a palavra-chave é exatamente essa, reputação. Quando você consegue fazer entregas constantes, consistentes, de alta qualidade e ter um bom relacionamento dentro da empresa para que as pessoas enxerguem o trabalho que você está fazendo, você constrói uma reputação. As pessoas começam a te conhecer, saber da qualidade do teu trabalho e das tuas entregas e você passa a ser uma pessoa de referência naquilo. Então, quando acontece algum imprevisto, você conta sim com um pouco de sorte, porque no meu caso existia uma vaga em aberto, mas você conta muito com a sua reputação, né? Então, a minha mensagem aqui nesse vídeo é sobre construção de reputação, né? O crescimento pessoal, ele passa por aí na carreira profissional, né? Se você não faz entregas importantes, consistentes, com boa qualidade e não mostra isso, você não vai conseguir construir uma boa reputação, né? Então,
A história era essa que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que a reputação ela acaba sendo o seguro da nossa carreira, né? Me conta aí se vocês têm alguma história parecida, se vocês concordam que a reputação acaba sendo o seguro da nossa carreira. Se vocês têm uma história também parecida para me contar, comenta aí e a gente vai trocar uma ideia, vamos trocar experiência juntos também. Beleza? Obrigado por assistirem esse vídeo até aqui. Um abraço e até a próxima.